Título: Leonardo da Vinci e uma lembrança de sua infância. 1. Quando a pesquisa psiquiátrica, que geralmente se contenta em usar pessoas comuns como material de estudo, se aproxima de alguém que figura entre os expoentes da raça humana, não o faz pelos motivos que tão frequentemente lhe atribuem os leigos. O seu objetivo não é denegrir os brilhantes e arrastar na lama os sublimes. Onde das Ernabene in den Staub zu sein, abre parênteses, o mundo gosta de denegrir o brilhante e arrastar na lama o sublime, fecha parênteses, de um poema de Schiller, abre aspas, das Mädchen von Orleans, fecha aspas, inserido como um prólogo extra na edição de 1801 de sua peça Die Jungfrau von Orleans. O poema foi considerado como sendo um ataque ao La Pucelle de Voltaire e não lhe traz satisfação alguma encurtar a distância que separa a perfeição dos grandes da deficiência daqueles que geralmente constituem o objeto de seus estudos. Mas a psiquiatria não pode deixar de considerar como digno de ser compreendido tudo que possa vir a encontrar nesses modelos ilustres, e acredita que não existe ninguém tão grande que venha a ser desonrado simplesmente por estar sujeito a leis que regem igualmente as atividades normais e as patológicas. Leonardo da Vinci, 1452 até 1519, foi admirado até mesmo pelos seus contemporâneos como um dos maiores homens da Renascença italiana. No entanto, já nessa época começara a parecer um enigma, tal como nos parece hoje em dia. Era um gênio universal, cujos traços se podia apenas esboçar, mas nunca definir. Durante sua época, sua influência decisiva foi sobre a pintura, cabendo a nós reconhecer a grandeza do homem de ciências naturais e engenheiro que se combinava nele com o artista. Embora tivesse deixado obras-primas de pintura, enquanto suas descobertas científicas permaneciam inéditas e sem uso. O pesquisador que nele existia nunca libertou totalmente o artista durante todo o curso de seu desenvolvimento, limitando-o muitas vezes e talvez mesmo chegando a eliminá-lo nos últimos momentos de sua vida. Segundo palavras que lhe atribui Vasari, acusou-se de haver ofendido Deus e
os homens, não cumprindo o seu dever para com sua arte. E ainda que esta história de Vasari não passe de lenda, lenda esta que mesmo antes de sua morte começou a crescer em torno do mestre misterioso, servirá sempre de testemunho valioso do que pensavam dele os homens de seu tempo. O que impediu que a personalidade de Leonardo fosse compreendida pelos seus contemporâneos? O motivo certamente não terá sido a versatilidade de seus talentos, nem a extensão do seu saber, que lhe permitiu apresentar-se na corte do Duque de Milão, Ludovico Sforza, apelidado segundo Moro, como um virtuoso numa espécie de alaúde de sua própria invenção, ou escrever a notável carta ao mesmo duque, na qual se gabava de suas realizações como arquiteto e como engenheiro militar. Na época do Renascimento, a combinação de tão amplas e diversas habilidades em um pequeno indivíduo eram comuns, embora tenhamos de reconhecer que Leonardo foi um dos exemplos mais brilhantes. Tampouco pertencia ele à classe dos gênios fisicamente mal dotados pela natureza e que por isso mesmo desprezam as formas exteriores da vida e, numa atitude de penosa melancolia, fogem a qualquer contato com seus semelhantes. Ao contrário, era alto e bem proporcionado, suas feições eram belas e invulgar, a sua força física era encantador em suas maneiras e de fácil eloquência, alegre e amável para com todos. Adorava o belo em tudo o que o cercava, apreciava as roupagens suntuosas e valorizava todos os requintes da vida. Num trecho de seu tratado sobre a pintura, que bem revela sua tendência para as diversões, compara a pintura às artes irmãs e descreve os reveses que aguardam o escultor, abre aspas, pois seu rosto fica empoeirado pelo mármore, de modo que mais parece um padeiro. Fica também todo salpicado de flocos de mármore, que fazem com que pareça ter estado na neve. Travessão. Sua casa é cheia de poeira e de lascas de pedra. Quanto ao pintor, seu caso é bem diferente. Reticências, pois o pintor senta-se em frente ao seu trabalho, cercado de todo o conforto, veste-se bem e utiliza pincéis delicados e leves, que mergulha em cores lindas, usa roupas que lhe agradam e sua casa é imaculada e repleta de belos quadros. Muitas vezes trabalha ao som de música, ou então cercado de homens que lhe leem
trechos de obras lindas e variadas que pode ouvir prazerosamente sem o barulho do martelo e outros ruídos. Fecha aspas. Na verdade, é muito possível que a imagem de um Leonardo extremamente feliz e amante de todos os prazeres não seja verdadeira senão no primeiro período e o mais longo também da vida do artista. Mais tarde, quando a queda de Ludovico Moro fê-lo deixar Milão, a cidade que era o centro de suas atividades e onde tinha uma situação assegurada, forçando-o a uma vida instável e de poucos sucessos externos, até encontrar seu último refúgio na França. A centelha de seu gênio poderá ter se esmaecido e alguma faceta estranha de sua natureza poderá ter vindo à tona. De mais a mais, a transferência de seus interesses pelas artes para sua dedicação à ciência, que se foi acentuando com o decorrer do tempo, deve ter influído para aumentar a distância que os separava de seus contemporâneos. Todos os seus esforços representavam, na opinião deles, o desperdício de um tempo que poderia ser usado para pintar encomendas e fazer fortuna, abre parênteses, como fez, por exemplo, seu condiscípulo Perugino ou Perugino, fecha parênteses. Pareciam-lhe mero diletantismo e até mesmo tornavam-no suspeito de estar a serviço da magia negra. Nós, hoje, podemos compreendê-lo melhor, pois, através de seus apontamentos, sabemos quais eram as artes a que se dedicava. Em uma época em que se começava a substituir a autoridade da Igreja pela da antiguidade e em que não se haviam ainda acostumado com nenhuma forma de pesquisa que não fosse baseada em pressuposições, Leonardo, o precursor e rival de Bacon ou Bacon e de Copérnico, igualando-se a eles em valor. Foi por isso forçosamente um solitário entre seus contemporâneos. Ao dissecar cadáveres de cavalos e de homens, ao construir máquinas voadoras e ao estudar a nutrição das plantas e suas reações e venenos, certamente distanciou-se enormemente dos comentadores de Aristóteles, aproximando-se muito mais dos alquimistas desprezados, em cujos laboratórios a pesquisa experimental encontrara algum refúgio, pelo menos durante aqueles tempos adversos. O efeito disso tudo sobre suas pinturas foi o de fazê-lo usar com menos entusiasmo o pincel, pintar cada vez menos, deixando a maioria do que começara inacabado, e não se preocupar com o destino final de suas obras. E foi disso
que o acusaram seus contemporâneos. Para eles, sua atitude em face da sua arte foi sempre incompreensível. Posteriormente, muitos dos admiradores de Leonardo tentaram defendê-lo dessas acusações de inconstância, em que, em sua defesa, eles alegavam ser esta justamente uma característica dos grandes artistas. Até mesmo Miguel Ângelo, que era inteiramente dedicado a seu trabalho, deixou muitas de suas obras inacabadas, e disso teve tanta culpa quanto Leonardo em circunstâncias iguais. Alegam, além do mais, que, com referência a alguns quadros de Leonardo, não se trata somente de estarem inacabados, mas sim de os ter ele dado por findos, o que ao leigo pode parecer uma obra-prima, nunca chega a representar para o criador uma obra de arte completa, mas apenas a concretização insatisfatória daquilo que tensionava realizar. Ele possui uma tênue visão da perfeição, que tenta sempre reproduzir sem nunca conseguir satisfazer-se. Sobretudo, alegam eles, é um direito dos artistas ser responsável pelo destino final de suas obras.